E Roger Machado, mesmo há pouco tempo no São Paulo, já virou alvo de revolta do torcedor tricolor. É bem verdade que desde que chegou ao Morumbi, Roger nunca foi unanimidade. Com as vitórias contra a Chapecoense e Red Bull Bragantino logo de cara, essa situação foi amenizada. São Paulo líder do campeonato, aquela coisa toda. Mas bastaram 2 derrotas seguidas para o Atlético Mineiro na quarta-feira em Belo Horizonte e para o Palmeiras no sábado dentro de casa, para que o Roger Machado já virasse alvo de protestos. Pelas redes sociais, em especial, o torcedor são paulino pediu não vou dizer que pediu a cabeça do Roger, mas demonstrou total descontentamento com com o treinador. E aí foram resgatar também que Rafinha e Lucas Moura teriam sido os principais responsáveis pela queda do Hernan Crespo, ainda mal digerida pelo torcedor são paulino. De quebra, ou para aliviar um pouco a barra, é importante registrar que o São Paulo segue sendo o segundo colocado do Campeonato Nacional, são 16 pontos ganhos contra 19 do Palmeiras. O Fluminense também tem 16, Bahia e Flamengo com um jogo a menos tem 14, caso eles vençam suas partidas vão a 17 e ultrapassam o São Paulo. São Paulo que só volta a jogar depois da data FIFA, tempo para que o Roger Machado possa tentar evoluir o time. Rui Costa, executivo de futebol são paulino e grande responsável pela escolha do Roger Machado, também tem sido mais criticado por torcedores são paulinos. Se você concorda, acha justo, Roger Machado terá vida longa no São Paulo, já usa espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Eu depois só queria que o Arnaldo tivesse uma pequena intervenção, depois que a gente falar do Abel, pediu ao Arnaldo, para traduzir para mim a coletiva do Roger Machado. A gente vai falar sobre o Roger Machado também. Eu também não entendo, ainda mais nesse jogo, né? Se fosse um jogo difícil, olha, o Palmeiras está sendo aqui pressionando, não aconteceu nada disso. O Palmeiras estava, e aí, brincando no jogo ali. Eu concordo com o Danilo. Chegou uma hora que o Palmeiras falou assim, quer saber, meu? Vou dar a bola para esses caras aí, que não vai acontecer nada, eles vão cruzar a área, o goleiro vai pegar mesmo, a gente fica aqui descansando. Mas é muito pouco. E tudo bem. Mas é muito pouco. Chegou uma hora ou não? Foi é muito pouco. Eu concordo que é muito pouco. É muito pouco. Eu concordo com o Palmeiras. Mas se você pega um time que é completamente inofensivo, como o São Paulo... Mas uma bola vadia pode parar dentro do teu gol. Não tem esse jogo, não tem nenhuma chance de bola vadia. Eu tava no jogo com 6 minutos do segundo tempo. Não tinha um São Paulino achando que o São Paulo ia empatar ou virar aquele jogo. Sempre pode acontecer. Já tinha desistido do jogo todo mundo. Mas isso se fosse o Kepa, o goleiro do... Baixasse o caboclo, o Kepa do goleiro do Palmeiras, no caso do Miguel, poderia sair um gol. Exato. Um escanteio bem batido. Escanteio bem batido. É sempre não é que é pouco para... Então, de novo, uma coisa... Fato, o Palmeiras é um time de consumo próprio, não é um de consumo geral. E não precisava ser assim, porque o Palmeiras tem jogadores, vou insistir, espetaculares. O primeiro tempo provou isso. Espetaculares. Né? O primeiro tempo poderia ter sido 4-0 para o Palmeiras. No intervalo, houve uma clara... Tudo bem, ainda no primeiro tempo, o Carlos Miguel começou a fazer a cera, tomou cartão amarelo, ficou dando aqueles passinhos. Isso já é meio método, ok, tal. Mas no intervalo, houve uma clara instrução para o Palmeiras... não é que era dar a bola para o São Paulo, era o goleiro. Eu fui lembrar de um jogo que a gente comentou aqui há muito tempo, entre São Paulo e Palmeiras, Filipão contra Wagner Mancini, em que a instrução dos técnicos era o Everton, chuta a bola para o Volpi. Chuta a bola para o Everton. Você lembra desse jogo? Sim, foi no Pacaembu. 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras já tinha um time bom, vou até ler a escalação aqui, era dirigido pelo Filipão. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Antônio Carlos e Vitor Luiz, Felipe Melo, Moisés, Ricardo Goulart e Scarpa, Dudu e Borja. Era, digamos, o começo do Palmeiras rico com jogadores diferentes. E eu falei, mas o Filipão é assim mesmo, então tal. E o Abel é assim mesmo. Né? O Carlos Miguel, com um time espetacular, ele pegava a bola e dava um bico pro Rafael. Falei, cara, mas isso aí é arriscado, porque você fica com 1-0 o tempo todo. Se tem um escanteio, a bola desvia, você toma um empate, por que você não vai lá e esmigalha seu adversário, já que você é muito melhor? E aí outra coisa, as expulsões do Abel prejudicam o time. O time sai do foco, ninguém mais orienta, ficam lá os capangas, como disse o Trajano, falou, é ruim pro Palmeiras. Não. O cara desfalca o Palmeiras. No próximo jogo ele não vai de novo. No outro jogo que ele não estava, não foi contra o Vasco? Que o auxiliar chamou o gramado de batata? E foi o jogo que tomou a virada.
tomou a virada. Também recuou, também chamou o Então, adversário. assim, eu acho que é um jogo. desperdício. Mas aí o Palmeiras se vira. Porque você não pode falar do Palmeiras, né? Senão vem uma... Se você não é palmeirense, você não pode falar do Palmeiras, senão tem uma... Não pode sim. Tô fazendo só uma ironia. Quem não gostar, fica assistindo o canal do Palmeirense. Só dar o meu pitaco. deles. Eu acho que o jogo do Palmeiras, que a gente pode reclamar, que é pouco, que é muito, e não sei o que e tal, pra mim diz mais sobre o São Paulo do que o Palmeiras. Não, Tá claro. jogando com um time que é do seu tamanho, na casa dos caras, e você fala assim, olha, quer saber? Com esses caras aí, com 70 mil caras berrando aqui na arquibancada, eu vou fazer um joguinho mais ou menos, porque é o suficiente. Mas não é Pra só mim, contra o São Paulo, pra mim, contra o desbaixou Botafogo São também Paulo. teve um Rony, comportamento parecido. Ele não conseguiu fazer isso contra o Vasco, porque o Vasco é melhor do que o São Paulo. Tá bom, exatamente isso. Não estou comparando São Paulo e Palmeiras, não há comparação. Então? Eu estou comparando Palmeiras e Flamengo com quem ele vai disputar o título. Não, mas aí- simplesmente, no ano mas aí é passado outro não foi jogo, suficiente. aí é outro jogo. Então... Aí é outro jogo. Aí o Palmeiras contra o Flamengo pode fazer um mas outro é o tipo de mesmo jogo. campeonato. Não, né? É o pode fazer mesmo outro tipo de campeonato. jogo. Eles vão se enfrentar. É isso. O Palmeiras tem um time tão bom quanto o Flamengo. É isso. Então a nossa expectativa é a mesma. Quando a gente vê. O São Paulo é um time limitado, fraco, ficou pior quando trocou de técnico. Então, mas simples. eu acho que... Ninguém está dizendo que o São Paulo mereceu outra sorte contra o Palmeiras. Eu estou dizendo que o Palmeiras, e fez isso no primeiro tempo, poderia ter esmigalhado o adversário. No meu olhar, isso se é mais ele quiser. humilhante. Quando você fala assim, eu não vou esmigalhar, vou ficar aqui tocando de lado. Não é, porque ficou 1-0 só e o jogo fica aberto até o fim. Não, enfim. Né? Mas- É a diferença de um gol só. Né? Deixa eu ouvir o Mauro. Diga lá, Não, Mauro. porque o jogo do Botafogo também, com um homem a mais, o Botafogo no segundo tempo ficou rondando na área do Palmeiras. Pois é, O jogo é do isso. Vasco, o que aconteceu? O Vasco virou o jogo. O Palmeiras fez 1-0, o Palmeiras se fecha, chama o Vasco e o Vasco vira o jogo. O Vasco jogando bem vira o jogo. Então, assim, é realmente um risco que o Palmeiras corre desnecessário, porque ele tem jogadores de sobra, na linha do que disse o Arnaldo, para num jogo desse liquidar o jogo. Liquidar o jogo. Quer comparar com o Flamengo? Flamengo e Botafogo. Como é que foi o jogo? 1-0, 2-0, 3-0, acabou, você administra o jogo. Exato. Flamengo e Remo, a mesma coisa. Primeiro tempo foi meio difícil e tal. 1-0, 2-0, 3, acabou o jogo. O Palmeiras poderia ter feito isso com o São Paulo. 2, 3 gols e acabou. Sem exagero. Ainda mais com o gol. Aliás, o gol do Palmeiras também, falando sobre o São Paulo. Como é que o jogador recebe a bola na linha central do gramado, conduz a bola e vai levando. Ninguém chega, Aí é a ninguém frase diminui do- o espaço. Explicação do A Roger, frase do do- gatilho, do do- pé olha lá. trocado, da não sei o que lá. Cara, olha o só, Trajano- ninguém chega. O Trajano Eu vou quer- chutar. O Ares bota uma placa, eu vou chutar. E o Rafael aceita também. Eu acho que é uma bola defensável. Nesse Não canto seria um frango. Não foi um isso frango. mesmo. Mas dá pra pegar. Nesse canto aí ele toma. Dá Você pra ficou pegar, curioso, que é o não é canto isso? dele. Você ficou curioso para saber por que isso aconteceu. Tem a explicação. Olha aí. Vamos a ela. Trajano quer saber. Põe na tela a A nossa explicação. marcação ali, a nossa subida de pressão ali, ela obedeceu a regra do gatilho, da bola rodada para trás, mas ali teve pouca pressão na bola e a bola inverteu de corredor. Né? Em qualquer time que pega, ainda mais com um canhoto, né, de pé contrário, né, que ele não tem uma marcação justa, a bola foi invertida e teve uma dobra de corredor lá, que na verdade a gente até estava com a dobra, né, chegou mais atrasado, né, e nas características do Arias, né, ele trouxe para dentro e finalizou. Né, naquele momento ali, foi justamente, né, a tentativa de pressionar, jogando em casa, né, numa iniciativa, né, num gatilho de pressão de bola para trás e que a pressão vazou. Bom, tá aí a explicação. Trajano pediu para eu explicar. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Na verdade, foi uma pergunta nossa, viu, Trajano? Então eu sou Verdade. culpado por isso. A Legal. pergunta era: ele que recém chegou, ele na chegada disse ter visto todos os jogos do São Paulo no ano. E esse gol do Arias foi igual ao gol do Maurício no Paulista e foi igual ao gol do Maurício. O Palmeiras já ganhou do São Paulo 3 vezes esse ano. E sempre o gol de abertura foi nesse setor, mais ou menos do mesmo jeito. Tinham sido 2 do Maurício e hoje foi o do Arias. E a pergunta era se ele tinha visto e por que o São Paulo repetiu o mesmo erro da pressão do gatilho, da parafuseta, etc e tal. E aí ele mostrou, não é dos outros jogos, eu não estava aqui, não posso falar, mas ele foi justificar e de fato, o São Paulo é um time que tem pouca saúde para marcar e pouco talento para jogar. E aí, Tironi, é um mérito do Abel também. O Abel é um ótimo técnico, a gente só está dizendo que ele pode fazer ainda mais. O Abel, nos jogos contra o São Paulo, ele colocou um dos melhores jogadores do Palmeiras
para simplesmente marcar o melhor jogador do São Paulo. Com faltas, o Andreas Pereira contra o São Paulo ele não joga, ele marca e bate. Nesse jogo, ele correu o risco. Ele foi sacado. Ele correu o risco. O Daronco poderia ter dado o segundo amarelo. Eu acho que o Daronco acertou na mesma situação do Rodrigo Pereira de Lima. Você entendeu, Juca? O Rodrigo Pereira de Lima estragou o jogo. O Daronco falou, eu não vou estragar o jogo, eu vou dar uma chance. Abel, tira o sujeito daqui. Porque eu já... E tirou. Porque o Andreas Pereira, o Danilo acho que deve ter visto os 2 jogos recentes. O Andreas Pereira ele não jogou. Ele marcou e bateu no Marcos Antônio. Bateu legal, mas fazendo faltas táticas. Porque o Abel falou, para ganhar desses caras, o mais fácil é anular o único jogador que eles têm. Não, mas isso um não é mérito. estratégia. Mas no gatilho, é uma virtude. Enquanto o Roger tá falando do pressão, gatilho da pressão, do pé trocado, não sei o que lá, o Abel fala assim, ó, você marca esse cara e a gente vai ganhar o jogo. Você falou de falta tática. No gatilho de pressão aí da bola invertida do Roger Machado, um abraço pro Roger. Pô, Roger, peraí, né? Pô, não dá, vamos se comunicar de uma forma mais razoável, pô. Não, sério, falando uma boa. Eu falava isso, do time. não é fulanizar e falar assim, o Roger é assim. Não dá, porque assim, pra mim vamos lá, falta tática. Ninguém se aproxima do área de fazer a falta tática. Exato. Cara, esse cara vai parar dentro do gol, você tá dentro do campo, esse cara vai parar dentro do gol do meu time, pô. Você vai lá e faz uma falta do cara. Você tenta desarmar, não consegue, você para o cara, toma um cartão, paciência, 5 minutos, ainda dá um esporro nos outros, fala, vem cá. Qual é? Porque é óbvio que está desorganizado. Ele pega a bola no meio do campo, isso acontece a 5 minutos e pouco, e carrega até a área. E é o Arias. A bola não está no pé de um Zé Mané qualquer, está no pé de um jogador que é bom. Ele vai levar para dentro do gol. Você sabe que vai levar para dentro do gol. Antes do gol, você sabe que vai ser gol, que a chance é grande. Ele vai arrastando, você está vendo, ih, cara, vai acontecer alguma coisa aí. Pimba, um detalhe interessante do... Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.